Ela faz parte do grupo de 5,5 milhões de brasileiros sem o pai em seus registros. Isso sem contar todos aqueles que foram abandonados por esta figura ainda muito pequenos. Recentemente, ela se tornou parte de outro grupo, daqueles que conheceram o pai após crescerem sem essa figura. A mídia sempre se preocupou com as mães solteiras. Mas e seus filhos? Quem queria saber de seus sentimentos e histórias? Histórias como a dela acontecem pelo país inteiro, com os mais diversos tipos de gente. Pode ser o caso da pessoa sentada ao seu lado agora. Você saberia? Meu nome é Bruna, eu tenho 22 anos e eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Meu nome é Lucas, eu tenho Lucas Henrique, tenho 20 anos e nasci e cresci em Brasília. Meu nome é Naira, eu tenho 20 anos, eu nasci em Almirante Tamandaré, no Paraná. Meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos e eu sou da cidade de São Paulo. Eu conheci meu pai com 22 anos. Eu conheci meu pai, eu tinha acho que 14, 15 ou 16 anos. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 13 anos. Eu conheci meu pai com 16 anos. Ela nasceu dia 5 de março de 1993, em Santos. Ali, já descobriu a única certeza que teria na vida. Aqueles 2 sorrisos a olhando eram tudo o que precisava. O pai? Um dia, aos seus 2 anos, a mãe contou. Estava na Itália. Um dia, ela percebeu que todos seus amigos tinham seu próprio pai. Alguns colegas eram maldosos e a provocavam por ser diferente. Esses dias eram mais difíceis. Afinal, por que seu pai não cuidava dela como todos os outros? Então ela criou seu próprio mecanismo de defesa. Seu pai tinha ido ficar com a mãe dele porque ela estava doente. Ela estranhava um pouco ser a única diferente, mas pensava na mãe e via que nada lhe faltava. Os eventos de Dia dos Pais ficaram maiores e ela começou a se sentir deslocada neles, até o momento em que seu padrasto surgiu na história, e tudo ficou bem. Ela achava estranho todos sempre perguntarem tanto de seu pai. Afinal, com todo o amor que recebia, sentiria falta de quê? Eu cresci com a minha mãe biológica, meu pai padrasto e minha irmã. Minha mãe me contou essa história quando eu tinha uns 5, 6 anos, que meu padrasto não era meu pai, que eu tinha um outro pai. Eu perguntava muito pouco do meu pai biológico porque eu tinha medo de machucar o meu padrasto, por ele ter me aceitado como filha e também porque eu não queria ficar perturbando minha mãe com esse assunto. Na minha adolescência, os meus sentimentos começaram a mudar, os meus questionamentos, na verdade. Eu comecei a querer saber, assim, questionar minha mãe, por que eu fui rejeitada. Minha mãe biológica e meu padrasto se separaram em 2012. Minha mãe veio morar em São Paulo e eu acabei morar com meu pai, meu padrasto. E como eu trabalho com ele, a gente tem empresa, eu sou sócia dele na empresa, a gente achou melhor fazer o processo de adoção. Eu tive que entrar em contato de novo com meu pai biológico para ele fazer uma procuração, que ele não quer ser meu pai, digamos assim. Minha mãe entrou em contato de novo, pediu essa procuração. Só que dessa vez ele perguntou assim, perguntou pra minha mãe, será que ela aceita conversar comigo? E aí ele veio falar comigo, a gente conversou um monte, assim, ele pediu desculpa por nunca ter me procurado. A gente conversou muito por mensagem. A gente descobriu que a gente tem muita coisa em comum, a gente se parece bastante, só que não consigo, sabe? Ele falou, o que você tá sentindo? Eu falei, não sinto nada, é muito neutro, eu não tenho sentimento por você. Você tem sorte de eu não ter raiva, de eu não ter guardado um rancor ou guardado qualquer tipo de sentimento ruim. Eu só acho que o peso na consciência é seu. Depois do encontro é como se eu tivesse resolvido um quesitinho dentro do meu coração, sabe? Só que depois disso, eu falei assim, falo pra minha mãe, ele me manda uma mensagem por mês, parece que é por obrigação de dizer, oi, tudo bem, tô com saudade. Cara, você não tá com saudade de mim, sabe? E eu fiquei muito triste, porque eu fiz a minha parte, eu tento, mas eu sinto que eu tô invadindo um espaço. Desse jeito, ao meu ver, a tendência é que morra. De novo, se eu tivesse crescido com meu pai biológico, eu falo assim, se ele tivesse me aceitado desde que eu fosse pequena, seria totalmente diferente. Porque mesmo tendo meu padrasto, eu teria um pai que era meu pai de verdade. Eu sofri um pouco com a família do meu padrasto. Eles nunca me aceitaram muito bem, até hoje. Mas o meu padrasto meio que passou por cima disso tudo e sempre me aceitou muito bem. Então eu meio que, tá bom, vocês não me querem me aceitar como família, eu não aceito vocês como família também. Eu acho que
falta muito ainda pra gente entender que cada um faz o que quer, sabe? De vez em quando ela tinha uma curiosidade de conhecê-lo. Todas essas curiosidades juntaram com uma outra questão que interessava muito: a cidadania italiana. Ela ficava sonhando acordada em ser cidadã do mundo. Às vezes ela conversava com a mãe do desejo de conhecê-lo, e sua mãe nunca se incomodava com essa vontade. Mesmo assim, ela não pensava muito nisso. Aquelas seriam perguntas que ficariam sem respostas. Ou pelo menos, era isso que ela achava. Eu cresci com minha mãe e minha irmã. Eu nunca cresci com meu pai, nunca tive nenhum vínculo. Sim, a gente sente falta da figura do pai quando a gente está crescendo. Em alguns momentos eu sentia mais falta do que em outros. Minha mãe, ela sempre me supriu com muita coisa. De acordo com que eu fui crescendo, eu perguntava, questionava minha mãe sobre meu pai. E ela foi me falando que ela sempre foi muito sincera comigo, com toda essa história. Ela foi falando que ele não queria que eu nascesse, eles se separaram. E eu sempre fiquei criando isso na minha cabeça. Na minha adolescência eu tive falta bastante dele. E muita raiva também, tive bastante raiva. Eu conheci o meu pai através da minha tia. Ela me convidando para ir para lá, passar um ano novo lá, que isso é legal. Aí eu fui, mas eu fui na intenção de viajar mesmo, de conhecer Santos, conhecer minha tia. Não estava indo para conhecer meu pai. Então, o encontro em si foi muito inusitado. Quando eu estava entrando assim pro apartamento dela, o meu pai estava entrando também no dele, que era do lado assim. Aí eu olhei assim, alguém tinha chamado, né, essa viada. Aí eu olhei assim, aí tipo, acenou pra mim, eu, quem será? Aí acabou que ele fez assim, aí eu fui lá. Ele, sabe quem eu sou? Aí eu, não. Aí ele, sou seu pai. Aí eu, ei, tudo bom? Como é que vai? Ele, curtindo as séries? Eu, pois é, conversa de vizinho, sabe? Não teve muita euforia, nenhuma emoção, foi normal. Assim, sentimentalmente não mudou nada. Ele pra mim continua não fazendo nenhuma diferença pra mim. Mas, assim, eu tenho um sentimento que é mostrar pra ele que eu nunca precisei dele pra nada. Eu continuo achando, assim, eu continuo pensando que ele é meu pai, certo? Mas eu não tenho nenhum sentimento, assim, afetivo por ele. Hoje em dia eu tenho zero relação com meu pai. O contato é muito pouco, quase nulo. Acredito que a cidade ela tem uma grande missão em tentar impor para as pessoas que o normal, o padrão de família, só o pai, a mãe e os filhos. Esses dias que a sociedade ela trata a família, né, impõe o que é família, me afetou, porque para mim eu estava fora do comum. E para a maioria das pessoas uma coisa fora do comum é errado. Em 2015, ela fez um intercâmbio para Firenze, na Itália. Quando decidiu seu destino, pensou: é agora ou nunca. Ela sabia que seu pai era da Sicília e agora só precisava descobrir como achá-lo. Até que pensou: por que não o Facebook? Ela digitou seu nome e deu Enter. Seu coração parou durante os 3 segundos em que a página de busca carregava. E ali estava ele. Ela só havia visto uma foto dele, mas sabia que era ele. Era isso. Ela tinha achado ele. Ela deu o primeiro passo, torcendo para não se arrepender. Algumas horas depois chegou a atualização. Francesco Rio aceitou sua solicitação de mensagem. Em sua vida inteira nunca havia dado muita importância àquilo, mas naquele momento parecia ser tudo o que importava. Começou a ler. A sua mensagem é uma das coisas belas, poucas, que me aconteceram nesses 23 anos e me emocionou muito. Só conseguiu ler até aí, então começou a chorar como nunca havia chorado antes. Ele ligou para ela, e ao fim do telefonema já haviam marcado a viagem para se conhecerem pessoalmente. Por coincidência, no dia de seu aniversário. Tinha matado a primeira curiosidade. Ele queria conhecê-la. Eu cresci com a minha mãe,
com as minhas irmãs também. Eu nunca tive nenhum contato com o meu pai, ele nunca me visitou nem nada. Eu sentia bastante a falta de uma figura paterna, principalmente porque a maior parte dos meus amigos tinham o pai presente e eu não. Tinha momentos que eram mais forte a falta dele, mas eu acho que eu sempre pensei muito que eu tinha minha mãe assim comigo. Eu não sei exatamente se o que é o que eu sei mesmo ou é algo que eu criei assim na minha imaginação, mas eu tenho assim a sensação de que ele me abandonou, sabe? Meus sentimentos em relação a ele mudaram um pouco. Antes eu tinha raiva dele. Tipo assim, eu tinha um ressentimento, assim, justamente por pensar que ele tinha me abandonado. Mas depois mudou, eu fiquei pensando que... talvez ele não estivesse feliz com a minha mãe, então é por isso que ele se afastou, entendeu? Eu queria conhecer o meu pai, saber, às vezes até resgatar, assim, uma relação de pai e filho que eu nunca tive. Na verdade, foi a minha tia, a irmã dele, que me levou até ele pra gente se conhecer. Na casa da minha avó, eu fui lá, isso foi um pouco depois do Dia dos Pais. E eu cheguei lá e ele tava na rua, né? Ele não tava lá na hora que eu cheguei. Depois, assim, quando ele chegou, ele passou, assim, tipo, deu um tchauzinho e daí ele entrou, assim. E eu não conversei com ele, nunca troquei nenhuma palavra com ele. E depois disso eu nunca mais vi ele e decidi também não ir mais atrás. O momento em que ele chegou lá, assim, foi marcante, assim. Eu lembro muito, assim, nitidamente até hoje. Eu fiquei meio desapontada, assim, por não suprir as minhas expectativas. O encontro foi importante porque daí eu fechei o assunto, não tive mais interesse em ir atrás, sabe? Eu acho que se eu nunca tivesse tido aquele encontro com ele, eu acho que eu ainda ficaria muito em dúvida, assim, se ele teria me abandonado mesmo, se ele me considerava como filha dele. Eu acredito que a sociedade tenha um modelo de família tradicional. Eu acho que ainda tem muito esse estereótipo, assim, de que família é tipo um homem, uma mulher e a criança. Na minha concepção, não é necessário ter um homem ali presente para dizer que eu tenho uma família, né? Dia 20 de novembro de 2015, ela embarcou às 7 horas da manhã. Ao chegar no desembarque, sentiu uma cutucada no seu ombro, se virou e ali estava ele. Ambos ficaram sem reação por alguns segundos, até que instintivamente se abraçaram. "Feliz aniversário", ela disse. Ele segurou sua mão e saíram de lá. Apesar de ser a primeira vez que se viam, parecia que sempre se conheceram. Passaram um fim de semana incrível juntos e ela matou várias de suas curiosidades. Desde então, mantêm um contato razoável, mas sempre fazendo planos para o futuro e quando se verão novamente. Eles se deram muito bem, mas ela não sabe se algum dia vai ter um sentimento de pai e filha com ele. Nem sabe se isso é possível. Ela nunca sentiu um vazio por ter crescido sem pai. Era completa, só resolveu somar felicidade. Eu cresci com a minha mãe e o meu irmão. O meu pai, ele foi embora de casa quando eu tinha uns 4 anos e ele não esteve presente até os meus 16, acho. Foi quando eu conheci ele. Eu sentia bastante falta. Tipo, faz toda a diferença quando você cresce com um pai. Eu não consigo ter amor paterno, mesmo conhecendo meu pai, é completamente impossível, eu acho. Na adolescência piorou muito. Foi bem difícil, porque tudo parecia que dava errado e tinha a ver com isso. Eu sentia mais falta do meu pai quando eu via, tipo, as minhas amigas com os pais no parque ou no shopping, qualquer coisa, eu sentia que faltava. A real é que não faltava, né? Só era diferente, eu não estava acostumado. Quando você é criança, você quer se adequar, você quer ser igual a todo mundo. Muito tempo depois eu consegui entender que era só diferente, não pior. Quando me perguntavam do meu pai, eu mentia, porque eu queria que ele existisse. Quando eu tava no 9º ano, foi uma época muito difícil, foi uma época que eu chorava direto, porque tudo que acontecia eu pensava que era por causa do meu pai, sei lá. E aí o coordenador chamou a minha mãe e falou que achava que ia fazer muito bem pra mim se eu conhecesse meu pai. Aí ela ficou tipo, sei lá, se eu quero, se eu não quero, não sei o quê. Só que com 16 anos você já pode ser representante legal em um processo.
Aí a gente começou o processo e o processo demorou para aparecer algum resultado 2 anos. Aí teve um dia, ele ligou aqui em casa e falou que ele ia vir para São Paulo, perto do Natal, e se ofereceu de se encontrar comigo antes de ir para Ribeirão Preto. E eu falei que tudo bem, eu mandei uma mensagem com o lugar, e daí eu encontrei ele lá. Foi muito estranho mesmo. A gente espera, tipo, ai filho, que maravilha, eles se abraçam. Mentira, tudo mentira. Você quer respostas. Mas só olhar pra cara dele e saber que ele se arrependia já mudou a minha vida. E às vezes eu fico pensando, o que mudou na minha vida? Porque ele é só uma pessoa, como qualquer outra, mas fez diferença. Tipo, eu me sinto mais confortável comigo mesma, eu me sinto mais confortável com a minha família, eu me sinto mais bem entendida com o meu subconsciente. Se eu nunca tivesse encontrado ele, muito sinceramente, eu teria me matado, cara. Hoje a minha relação com ele é o melhor que eu poderia esperar, na verdade. Quando eu comecei o processo, as pessoas me diziam muito, toda hora, Júlia, não espera nada. Então, eu fui sem expectativas. Foi a melhor coisa do mundo ter ido sem expectativas, porque hoje tudo que eu tenho com muito apreço. A sociedade é muito preconceituosa com tudo que foge do padrão. E o padrão é pai, mãe, filhos ou filha. A sociedade reforça toda hora esse modelo de família que não é meu. Em propaganda, em série, em vídeo, em qualquer coisa. Não é uma opressão, mas é uma imposição. Que todo mundo acha que o natural é esse. Sendo que não existe o natural. Família é família, acabou. Família, eu acho que... Ai, é difícil essa pergunta. Não sei dizer. Família é onde você se sente bem, né? Como você se sente acolhida, quando o outro te aceita. Acho que é isso, a família é amor. Família pra mim é onde tem amor, respeito, companheirismo. Família pra mim é isso. Família pra mim são todas as pessoas que eu gosto, que me tratam bem, que me amam e que eu amo também. Sempre tá ali por perto, não só nos momentos bons, mas nos ruins também. E eu acredito que seja isso. Família, pra mim, eu acho que é o conjunto de informações, independente se são pessoas, se é um local. Tem gente que considera a família uma situação. Quando você se sente completamente à vontade pra ser quem você é. Tipo, pra mim, família é casa. Eu tô em casa é quando eu mais me sinto com a minha família. Ela descobriu que família não pode e nem deve ser definida por ninguém. Que família é o que a gente sente. Ela sou eu.